17, tá? 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 33, tá? 1 Samuel 17, verso de número 33, tá bom? Eu quero conversar um pouco com você sobre a história de Davi, uma parada que eu gosto muito dele. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 17, verso número 33, diz assim, ó: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Nós vamos falar hoje sobre processos, né? Processos da vida que nós precisamos passar. Os processos, eles fazem parte. Existem pessoas que estão nessa live hoje que elas precisam de um milagre. O que é um milagre? Um milagre é quando já não tem mais o que ser feito. O milagre é quando você não tem mais uma ação, não tem mais como realizar alguma coisa, então você precisa de uma intervenção divina, você precisa que o Senhor, ele entre na tua vida e realize um milagre. O processo, ele é totalmente diferente. O processo são etapas naturais da vida que todo mundo passa por eles. Então, entenda bem, uma uva para se tornar vinho, ela não precisa de um milagre. A uva para se tornar vinho, ela precisa de um processo. Que processo é esse? Ela precisa ser esmagada, ela precisa passar por pressão, e aí sim ela vai dar um bom vinho. Uma laranja, para se tornar suco, ela não precisa de um milagre, tá? A laranja, para dar suco, não precisa de um milagre. O que ela precisa é de um processo. Ela precisa passar por um período de processamento. Cortar a laranja, espremer a laranja, tirar o caroço, e aí você então bebe o suco de laranja. Então, existem pessoas que estão aqui hoje, que elas estão clamando por um milagre, mas na verdade o que elas precisam é passar por um processo, tá? Nós vamos falar sobre processo, e aí eu queria que você entendesse e anotasse o primeiro ponto, né? Nós sempre falamos sobre 3 pontos aqui na live, então você que está chegando na live, compartilha aí com as pessoas, curte para que isso entregue para mais pessoas, né? E se você estiver me ouvindo bem, manda um joinha aí, vamos para cima. Qual que é a grande questão? Processos, eles são naturais, os processos, eles precisam ser passados por eles. Nós precisamos passar por processos. E a gente fica clamando por um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida. Nem sempre você precisa de um milagre. Nem sempre o que você precisa é de um milagre. Muitas vezes o que você precisa é passar por um processo. O que você precisa é se desenvolver no processo que você está vivendo. Davi, ele é um grande homem, né? A Bíblia diz que ele é o mais novo dos seus irmãos, né? Então eram 7 irmãos e ele é o 8º irmão ali, o mais novo. E acontece uma grande situação na tua vida. O seu pai, ele recebe da boca do profeta Samuel que seria ungido um rei dentro da sua casa. Então Davi, ele não é nem convidado para participar da mesa. Por quê? Porque ele estava cuidando das ovelhas naquele lugar, na onde ele cuidava das ovelhas no pasto do seu pai. Então ele não foi nem chamado para estar na mesa quando o profeta Samuel chega ali. O que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Tem a ver que quando uma pessoa está passando por processo, você precisa entender onde começa o teu processo, onde termina o teu processo e onde você vai chegar conforme esse processo. Davi, ele cuidava de ovelhas, tá? Tudo aquilo que Deus entregar na tua mão para você fazer, se você entender bem o que ele entregou na tua mão, você vai entender lá no final o porquê ele entregou aquilo na tua mão. Então, por exemplo, Davi, ele cuidava de ovelhas, né? Ele era um pastor de ovelhas. E ali, quando Deus fala para ele assim, ó, eu preciso encontrar um homem segundo o meu coração. Eu preciso encontrar alguém que vai cuidar e zelar pelo meu povo. Eu preciso encontrar um rei que é segundo o meu coração. Onde que Deus passa os olhos e procura? Deus vai procurar aquele que está já trabalhando no processo. A Bíblia diz que durante a tarde o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, que é o pai de Davi, para ungir um rei. E quando ele chega lá, os 7 irmãos de Davi estavam de boa em casa sem fazer nada. E Davi estava onde? Davi estava trabalhando.
Davi estava trabalhando e fazendo o que tinha que ser feito. Então você precisa entender que às vezes você olha para a tua vida e você fala assim, poxa, mas Deus não está me vendo aqui nesse trabalho, Deus não está me vendo no sofrimento que eu estou passando. É exatamente aí que Deus está te vendo. Deus encontra somente pessoas que estão trabalhando. E aí Davi então ele recebe a unção, o óleo é derramado sobre a cabeça dele e ele fala assim, a partir de hoje, né, o profeta fala, você está sendo ungido como rei de Israel, você está sendo ungido como rei, só que ele precisou passar por um processo. Davi foi ungido por volta ali dos seus 17 anos, né, e ele só se tornou rei depois de muitos anos, depois de 13, 14 anos, demorou-se um tempo para isso acontecer, por quê? Foi necessário passar por um processo. Tá fazendo sentido para você, sim ou não? Se estiver fazendo sentido, manda um joinha para mim, só para que eu entenda aqui que tá fazendo sentido. E aí eu quero falar com você alguns pontos aqui. Primeiro ponto, você precisa passar pelo processo. Então anote aí, você que vai anotar e me ajuda aí. Anota assim, ó. Processo. Primeiro, mosca, depois ovelha, depois lobo, depois leão, depois urso, depois gigante. Beleza? Anote esses 6 pontos. Anote assim, ó, mosca, e aí eu vou explicar isso para você, tá? Mosca, ovelha, lobo, leão, urso, leão e gigante. Beleza? Mosca, ovelha, e aí eu vou te explicar o que eu tô querendo dizer aqui, tá bom? Mosca, ovelha, lobo, urso, leão e gigante. Top. Processo, mosca, ovelha, lobo, urso, leão e gigante. Valeu, Gu? É isso aí. Então vamos lá, gente. Quando o Davi está no pasto, ele está cuidando das ovelhas, tá? E você sempre vai aprender nas pequenas coisas. Eu preciso que você entenda que essa live ela é muito profunda e ela é muito... pode ser que eu nem consiga falar todos os pontos hoje, mas eu preciso que você entenda o processo que você está passando. O processo mosca, ovelha, lobo, urso, leão e gigante. As pessoas elas acham que elas têm que enfrentar o gigante já de início e ir para a guerra em cima de um gigante. Você precisa entender que existem etapas da sua vida que você tem que lidar com moscas primeiro. Davi ele cuidava de ovelhas, então vamos lá. Ele era pastor de ovelhas, ele pastoreava ovelhas. Quando você vai pastorear ovelhas, o primeiro inimigo da ovelha, o primeiro problema que a ovelha encontra é a mosca. Por isso que a Bíblia diz que derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha e você precisa ungir a ovelha, você precisa derramar óleo sobre ela. Por quê? A mosca na cadeia alimentar ela é o menor animal que existe. Então as moscas elas param no rosto da ovelha e elas começam a botar ovos dentro do nariz das ovelhas e ali começa a vir doença sobre a ovelha. O primeiro problema que Davi precisava enfrentar era a mosca. Olha que doido isso aí. Vamos para um lado mais teológico. A Bíblia diz que Satanás é conhecido como Beelzebu, que significa o Deus das moscas. E aí se você for trazer para um contexto eclesiástico, o pastor ele precisa ungir as suas ovelhas para que elas não deixem que moscas entrem no seu nariz, nos seus ouvidos e nos seus olhos. Porque senão Satanás cega você. Aí você vai para a Bíblia e você entende quando Jesus diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Enfim, vamos falar aqui sobre moscas. O primeiro inimigo que Davi teve que enfrentar não foi o gigante. O primeiro inimigo que ele teve que enfrentar foi as moscas. Ele precisava ungir as ovelhas, ele precisava cuidar das ovelhas. Se você não está apto para passar pelo processo de cuidar das moscas, como é que você quer enfrentar gigantes na sua vida? Então se você não é fiel no pouco, né, nós falamos isso na última live, se você não sabe valorizar as pequenas coisas que você tem que trabalhar hoje, então você precisa olhar para a tua vida e falar assim, cara, hoje o que eu tenho para resolver são moscas. Então eu preciso trabalhar em cima disso, eu preciso resolver o problema das moscas. Então você está querendo derrubar gigantes ou começar grandes negócios, ou então pregar o evangelho, ou anunciar as grandes obras do Senhor. Você está querendo fazer as coisas sem antes fazer o mínimo que precisa ser feito. Qual é o mínimo que precisa ser feito? Tirar as moscas da ovelha. Então, no ambiente de processo, a gente precisa entender que existe um início, um meio e um fim. Davi não foi lutar com o urso, Davi não foi lutar com o leão, Davi não foi lutar com o gigante. Davi primeiro ele teve que lutar com as moscas. Quais são as moscas que estão interferindo na tua vida? Quais são as moscas que estão rodeando os teus pensamentos? Quais são o princípio de tudo é o pensamento. O que é que Satanás está colocando na tua mente? O que é que o rei das moscas, né? O Beelzebu, o rei das moscas, está colocando na tua mentalidade? O que é que ele está colocando na tua mentalidade? Então o primeiro inimigo que você tem que tratar é aqui dentro.
Entendeu? No processo do ambiente existe começo, meio e fim. É isso aí, Má. Qual é o primeiro inimigo, gente? É aquele lá que você não tá vendo. É aquele que é pequenininho. É aquele que vem te desestabilizar. Qual é o primeiro inimigo? O primeiro inimigo são as moscas. As moscas vêm, pousam sobre as suas narinas, botam ovos dentro do seu nariz, colocam coisas na sua cabeça, começam a encher a sua mente de coisas. E aí você fala assim, não, mas eu tô aqui e nós vamos derrubar gigantes. Não, peraí, antes de derrubar gigante, faz uma limpeza. Unge a tua cabeça com óleo. Unge a tua mente com a presença do Espírito Santo. Limpa a tua mente daquilo que as moscas estão inserindo em você. O primeiro ponto, para que Davi pudesse se tornar um rei de Israel, ele precisava ser fiel no tratamento das moscas. A Bíblia não fala sobre isso, mas quando você vai a fundo e entender como é um trabalho pastoral, você vai perceber que ele precisava ungir as ovelhas. E aí então vem o segundo inimigo, anota aí comigo. Primeiro inimigo, as moscas, né, que são os problemas pequenos que precisamos resolver. As moscas são os problemas pequenos que precisamos resolver. Beleza? O segundo inimigo, então, que você vai perceber que Davi precisou enfrentar, o segundo inimigo foram as ovelhas. Ele precisou enfrentar as ovelhas. Ele precisou separar uma ovelha da outra. A ovelha, só para você entender, ela precisa medir força para saber quem é o mais forte dentre as ovelhas, né? Mesmo sendo o último animal na cadeia alimentar, eles medem forças. E olha que interessante, quando você pega uma mosca e ela é tosquiada, o que é tosquiar? Quando você corta o pelo, né, a lã que existe na ovelha, ela é tosquiada. Essa ovelha, ela perde então o seu senhorio. Quanto maior o seu pelo, maior a sua lã, né, maior é o seu senhorio no meio das ovelhas. Quando Davi tinha que tosquiar as ovelhas, ele largava as ovelhas de volta dentro da cerca. Essas ovelhas começavam a guerrear entre elas. Elas começavam a dar cabeçada entre elas. Para quê? Por que elas faziam isso, gente? Para poder mostrar a força que existia dentro delas novamente. Para mostrar quem era o Senhor ali, quem era o mais forte, quem era o rei das ovelhas, entende? Então Davi, ele tinha que resolver um problema. Qual o problema que ele tinha que resolver? O problema é de ter que separar uma ovelha da outra. Ele tinha que separar uma ovelha da outra para elas não brigarem. Então elas batiam cabeça, ficavam se chocando. Davi tinha que ir lá, separar elas, acalmar as ovelhas. Então o segundo problema que você precisa resolver na tua vida são os problemas entre pessoas. Primeiro problema que você precisa resolver, problema mental, problema psicológico, problema dos seus pensamentos. E o segundo problema que você precisa resolver são problemas de relacionamento com as pessoas. Um bom líder, um bom pastor, um bom homem de Deus, alguém que quer gerir bem um negócio, primeiro precisa ter domínio sobre aqui e depois precisa ter domínio entre a relação com as pessoas. Tá fazendo sentido, sim ou não? Coloca então para mim, primeiro ponto, nos processos. Primeiro ponto, moscas é aquilo que a gente precisa resolver na cabeça. O segundo, seja bem-vinda, Má. O segundo é os relacionamentos interpessoais que nós temos, que são as ovelhas. Então nós precisamos saber lidar com os problemas de pensamento que nós geramos e depois nós precisamos saber lidar com os problemas de relacionamento com as pessoas. Qual é o grande lance? As pessoas não têm controle sobre aqui, deixam que moscas pousem sobre a cabeça delas, e elas não têm controle sobre os relacionamentos, mas elas oram para que Deus realize um milagre para que elas vençam o gigante. Gigante não se vence com milagre, gigante se vence com processo. Moscas, aquilo que precisamos resolver na cabeça, exatamente. Mas escreve para mim moscas, depois você coloca ovelha, e aí você vai escrevendo tudo certinho para a gente ter tudo alinhadinho. Então vamos lá, ovelhas, problemas de relacionamentos. Então a gente precisa resolver os nossos relacionamentos. Você precisa sentar com quem tem que sentar e resolver os problemas. Você tem que parar de ficar falando mal das pessoas, parar de ficar acusando as pessoas, parar de ficar com um sentimento negativo dentro de você. Por quê? Porque aí você deixa as moscas pousarem novamente. Então as ovelhas, elas tinham um problema de relacionamento. Beleza? Terceiro ponto, o lobo. O que é o lobo, gente? O lobo é aquele que come as ovelhas. O lobo é aquele que vem para poder atacar. O lobo é aquele que vem para poder destruir. O lobo, ele não tem que ter relacionamento com o lobo. Lobo, a Bíblia diz assim, ó, que o bom pastor, ele anda com o cajado e com a vara. O cajado, ele usa para poder trazer as ovelhas para perto. E a vara, ele usa para poder afugentar os lobos.
Lobos são aqueles que vão aparecer na tua vida somente para poder te sugar. Lobos são aqueles que vão aparecer na sua vida somente para poder matar, somente para destruir aquilo que você construiu. Você precisa entender que lobo não gera relacionamento. Lobo não é um tipo de animal que deve estar perto. Os lobos, eles vêm para tentar destruir você. Os lobos, eles vêm para poder destruir as circunstâncias. Então você precisa se afastar dos lobos. Você não tem que ficar... Davi, antes de lutar com o gigante, ele entendia o que era uma mosca, ele entendia o que era o problema com as ovelhas, e ele sabia quais eram os lobos. O lobo, ele é astuto, o lobo, ele se disfarça, o lobo, ele é mentiroso. O lobo, ele coloca a roupa de ovelha para poder andar no meio e para poder tragar pessoas. Quem são os lobos? Os lobos são aqueles que são conhecidos. Os lobos são aqueles que são próximos. Os lobos sempre se disfarçam no meio das ovelhas. E aí eles sempre estão no meio dos relacionamentos, colocando coisas na sua cabeça, colocando coisas no seu coração. Nos processos da vida, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Para derrubar gigante não é necessário milagres. Para derrubar gigante é necessário processo. E aí você precisa ser inteligente. Por isso que Jesus diz assim, ó: você precisa ser manso como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Por quê? Você precisa ter sabedoria, você precisa ter discernimento, você precisa entender que nos relacionamentos interpessoais existem ovelhas, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam ser separadas para que elas não briguem. Mas no meio dos relacionamentos existem os lobos, aqueles que só entram para destruir. Lobo é mentiroso, caluniadores, se disfarça no meio das ovelhas. Os lobos, eles sempre vão entrar para tentar destruir. Davi, ele sabia que existia lobo. Davi conhecia esse tipo de comportamento. Davi sabia quem eram as pessoas que entravam em um ambiente só para sugar energia, entrava no ambiente só para destruir famílias. Então o lobo, ele tem esse comportamento, ele sempre vai entrar para destruir. Então você precisa entender quais são os lobos nos seus relacionamentos. Os lobos, eles precisam sair fora. Por que nós estamos falando sobre 3 tipos de guerras no nosso grupo da comunidade Escravo Nunca Mais? As guerras que eu não devo lutar, as guerras que eu devo lutar e as guerras que eu não vou mais lutar. E a gente colocou lá quais são as guerras que você não vai mais lutar. E aí você tem que fazer esse desafio. Por quê? Porque às vezes você está entrando em guerras que não são suas por causa de lobos. Os lobos, eles sempre vão estar ali para tentar destruir, para tentar gerar conflito e atrito conosco. Beleza? Vamos lá. O quarto são os ursos. O urso. Quando você ouve falar sobre urso, a primeira coisa que você começa a perceber é que o urso, ele tá ligado a hibernar, né? A passar por esse processo de hibernação, né? De procrastinação, é feroz, ele é bravo, mas ele é procrastinador, ele é acomodado. O urso, ele é um tipo de comportamento que você precisa tratar em você. É o tipo de comportamento que você precisa resolver dentro de você. Você consegue cuidar bem dos seus pensamentos, você liberta a sua mente das moscas, você tem bom relacionamento com as pessoas. Você é uma pessoa muito boa de relacionamento. Você sabe discernir quando algumas pessoas estão entrando só para sugar energia. Só que você é meio ursão. Sabe o ursão? Aquele que inverna, sabe de tudo, manja das coisas, tem conhecimento, tem instrução bíblica, tem instrução espiritual, tem instrução emocional, mas você inverna, cara, você procrastina tudo. Era para você estar fazendo live, não eu. Era para você estar transbordando a vida das pessoas, era para você estar fazendo e ensinando, era para você estar abrindo grupo no Zoom, no Meet, no WhatsApp, ensinando as pessoas. Já era para você estar pregando faz tempo, já era para você ter começado um negócio faz tempo. Só que você é escravo. Por que você é escravo? Porque você é meio ursão, sabe? Você fica invernando, você fica procrastinando, você fica deixando as coisas de lado. Aí você fala assim: Deus, faz um milagre na minha vida. Você não precisa de um milagre, velho. Você precisa se posicionar, você precisa parar de ser urso. Davi falou assim: esse urso quer destruir as ovelhas, então vamos lá que eu vou matar esse urso. Eu já lutei com urso, eu já lutei com leão, eu vou lutar com gigante. Você precisa na sua vida, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. E nesse processo você tem que abrir mão dessa vida de urso. Você não se alimenta direito, você come desesperadamente, você não tem rotina, você não tem disciplina, você não treina, não faz nada. Você vive uma vida de urso, você é um procrastinador, já era para você estar fazendo faz tempo. Existem pessoas que são muito, olha isso que interessante, elas são muito, entre aspas, tá? Menores do que você em conhecimento e sabedoria, são muito menores.
Eu estou falando entre aspas porque nenhum ser humano é menor do que o outro. Mas eu estou falando aqui só para você entender. Elas são muito menores. Qual é a grande diferencial delas para vocês? É que ela está fazendo, ela está em movimento. Existem pessoas aqui que são muito melhores do que eu para estar fazendo live. Qual é a diferença? A diferença é que você não faz. E o fato de você não fazer mostra que você procrastina, mostra que você é um ursão. Você só fica pensando em comer, você só fica vivendo por viver. Na vida não precisamos de milagres, a gente precisa de processos. Você precisa passar pelo processo. O processo de ser esmagado, o processo de viver em constante pressão. Porque só quando você entra num processo você acelera as coisas. Beleza? Então vamos lá. O que nós precisamos entender? As pessoas, elas têm conhecimento, mas elas não transbordam na vida das pessoas, porque elas são ursos, elas não venceram o urso. Então vamos recapitular. Mosca. Beelzebu é o deus das moscas, né? Satanás, ele é o rei das moscas. A Bíblia diz que uma mosca que cai num vidro de perfume, ela contamina todo o perfume. Então você precisa abrir mão dos pensamentos negativos. A maneira qual você vê o mundo determinará como é a tua vida. Então, se você tem um pensamento negativo, você já perdeu aí, né? Nesse processo você já perdeu para as moscas. Davi venceu as moscas. E depois Davi venceu as ovelhas. Ele soube resolver problemas de relacionamento. E depois, os lobos, que são aqueles que são devoradores, aqueles que entram no teu meio para desestabilizar relacionamentos. E depois é o urso, vencer a procrastinação, sair desse ambiente procrastinador, começar a fazer. Eu desafio você a começar a aparecer nas redes sociais, ensinar pessoas, a começar a falar um pouco mais, abrir sua boca, parar de procrastinar. Porque aquilo que você ainda não tem é pelos movimentos que você ainda não fez. Você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Beleza? Quinto, anote aí, quinto, leão. Leão. O quinto é o leão. Olha que doido. Davi, ele decidiu ir para cima do leão. A Bíblia diz que ele foi para cima do leão e ele tirou a ovelha da boca do leão. E ele agarrou pela juba e ele lutou e acreditou naquela parada. O que é o leão? O que você precisa vencer hoje? Davi, ele resolveu problemas, tá? Você ouve muitas pessoas falando assim: a gente precisa matar um leão por dia, a gente precisa enfrentar um leão por dia, né? A gente precisa passar por cima dos leões da vida, né? O que o leão representa? O leão representa os problemas. Você só está pronto para resolver problema depois que você parou e fez todo o processo dos 4 primeiros que eu falei. O problema é que você quer sair desenfreado resolvendo os seus problemas, só que tem mosca na sua mente, você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com pessoas malignas que tem em volta de você, você é um procrastinador, e aí você não sabe resolver problema. Anota isso daí. Por trás de todo problema existe uma recompensa. Davi, não existe uma solução, tá, gente? As pessoas acham que por trás de todo problema existe uma solução. Não, por trás de todo problema existe uma recompensa. O que você precisa entender? Resolva os problemas. Se você precisa resolver algo, que você faça isso hoje, que você faça isso agora, porque nós só temos o hoje, o amanhã não existe e o ontem já foi. Você precisa resolver problemas. Você está com algum problema? Senta agora, assim que acabar essa live, pega um papel e uma caneta e fala assim: quais são os problemas que eu preciso resolver? Então vamos lá, eu preciso resolver os problemas aqui, eu preciso resolver esses problemas dentro da minha casa, eu preciso resolver esses problemas financeiros, eu preciso procurar alguém que vai me ajudar a resolver esses problemas, eu preciso que alguém me ensine sobre finanças, eu preciso que alguém me ensine sobre saúde, eu preciso que alguém me ajude a resolver os problemas emocionais. Você precisa resolver essa parada. Você precisa enfrentar o leão, você precisa ir para cima dele. Mas pastor, é como se o que eu tenho já tivesse morto. Exatamente. A ovelha dentro da boca do leão, ela está praticamente morta. Só que Davi não desistiu nem de uma ovelha morta. Ou seja, precisa resolver problema, precisa ir para a luta, precisa ir para o fronte, precisa ir para a batalha. O problema, ele traz recompensa. Quando você vence um problema, você traz recompensa. E aí qual é a grande questão? O que está escrito aqui na palavra foi o seguinte: quando Davi ele chega diante do gigante, diante de Saul, e aí nós vamos falar sobre o sexto agora e nós vamos finalizar a live. Quando Davi chega diante, olha que coisa doida, Davi chegou diante de quem? De Saul, o rei de Israel. E aí Saul vira para ele e fala assim: esse cara, ele é guerreiro desde a infância. E você, quem é você, Davi? Davi fala assim: ó, eu matei um urso e um leão, eu sei quem eu sou. Sabe por que você ainda não venceu gigantes na sua vida? Anota aí. Você ainda não venceu gigantes porque você ainda não teve micro resultados. E aí, por você não ter micro resultados, você não consegue alcançar macro resultado.
grandes resultados na vida? Porque você não conseguiu vencer as pequenas coisas, porque você ainda não conseguiu vencer o pequeno pensamento, você ainda não conseguiu vencer a procrastinação, você acha que você não vai ser capaz de vencer gigante. E aí você não vai para a luta com gigante. Você não se posiciona no campo de batalha para enfrentar gigante. Por quê? Porque você não conseguiu resolver seus problemas, você não consegue dar conta dos seus pensamentos. Cara, você não consegue nem se levantar e parar de procrastinar. Como é que você vai vencer gigante? Aí eu preciso que você entenda uma parada. Nos processos da vida, mais uma vez eu falo isso, você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Você precisa se levantar hoje e começar a vencer mosca. Você precisa se levantar hoje e começar a vencer ovelha. Você precisa lidar com os lobos. Você precisa ir para cima dos problemas. Você precisa sair da procrastinação urgentemente. Para quê? Para você ter micro resultados. Quando você tiver micro resultados, você vai falar assim: quem é esse gigante incircunciso perto do Deus que eu sirvo? Quem é esse gigante que quer colocar o dedo na minha cara, sendo que eu tenho provas que Deus não me deixou morrer pelo leão, que Deus não me deixou morrer na mão do urso, Deus não me deixou morrer em lugar nenhum. Então, se Deus não me deixou morrer lá atrás, Deus não vai me deixar morrer agora. Por que você não tem fé? Por que você não acredita em Deus? Porque você não teve experiência com Ele. Você não teve experiência ainda em vencer algumas paradas com Ele. E como você não tem essas experiências, você acha que você vai morrer. Você acha que você não tem capacidade. Aí você não age, você não vai para cima do problema. Você não vai para cima do gigante. Esse dia é dia de você se levantar e ir para cima do gigante. Por trás de todo problema existe uma recompensa. É exatamente isso. Resolver o problema gera recompensa. Devemos amar problemas. É isso aí, Edivan. Você ainda não venceu o gigante porque você não vive micro resultados. Ação, Mayra. Tem que ter ação. Tem que vencer os problemas. Tem que parar de procrastinar. Tem que se levantar e partir para cima. É isso. Se você não se colocar hoje numa posição e começar a fazer uma mentalização, resolver os problemas aqui, cara. Resolva as moscas. Davi, ele não venceu o gigante. Davi, ele venceu as moscas primeiro. Quando os seus irmãos falam: o que você está fazendo aqui? Você deveria estar cuidando das ovelhas do seu pai. Você é um jovem de coração duro, você é um jovem ruim. Davi, ele já sabia lidar com a pressão, cara. Ele já sabia lidar com essas questões. Então você precisa resolver essa parada dentro de você. Ele primeiro venceu, vamos lá. Davi primeiro venceu as moscas, depois ele venceu as ovelhas. Depois de vencer as ovelhas, ele venceu o lobo. Depois de vencer o lobo, ele venceu o urso, a procrastinação. Depois de vencer o urso, ele venceu o leão. Depois de vencer o leão, ele tinha micro resultados dentro dele. E agora ele sabia que o Deus que me guardou das moscas, o Deus que me guardou das ovelhas, o Deus que me guardou do lobo, o Deus que me guardou de todos os outros problemas, é o mesmo Deus que vai fazer eu derrubar esse gigante. Esse gigante vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra ele em nome do Deus vivo. Eu derrubo o gigante no nome do Deus que me livrou do leão, no nome do Deus que me livrou do urso, no nome do Deus que me guardou dos lobos. Eu vou para cima desse problema, resolver isso daí. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Qual é o grande problema? Você não se posiciona, você não vai para cima, você não vai para a linha de batalha, e aí você fica reclamando e clamando para que Deus faça um milagre. Você não precisa de um milagre, você precisa de um processo. Você precisa se posicionar, você precisa ir para cima. Você tem que derrubar gigante. Como você vai derrubar gigante? No nome de Jesus, no nome do Deus vivo. Como que eu faço para o nome do Deus vivo estar sobre mim? Ação, micro resultados. Comece vencendo as moscas, comece vencendo as ovelhas, comece vencendo os lobos. Passe pelo processo. Quando você passar pelo processo, você vai sair tão forte do processo que o gigante ele vai ser pequeno demais perto daquilo que você viveu com Deus. Quando você passar pelo processo, o gigante ele nem se compara perto daquilo que você já viveu, matando urso, leão e qualquer outra coisa do tipo. Eu vou finalizar essa live te ensinando algo sobre uma semente. Presta atenção, quando você pega um fruto, imagina assim que você tem um fruto, manda aí uma frutinha, manda uma maçã aí, fruto que tem semente, tá? Imagina que você pega o fruto. Quando você abre esse fruto, você abriu o fruto, você vai ver dentro dele várias sementes. Então imagina uma maçã, tem várias sementes. Imagina uma melancia, tem várias sementes dentro de uma melancia. Essas sementes, elas estão com bastante sementes ali dentro. Então, uma semente olha para outra e fala assim: cara, que da hora, a gente está junto aqui, a gente está vencendo. Nós somos aqui, ó, todos juntos dentro do próprio fruto, uma semente. Quando essa semente ela é retirada do fruto, imagina que essa semente ela é retirada do fruto e ela é colocada sobre a terra, ela é colocada sobre o solo. Você coloca a semente no solo, essa semente ela vai ficar sozinha, ela vai ficar sem outras sementes, ela vai ficar no escuro, vão molhar ela não vai saber o que está acontecendo. Ela vai passar pelo pior momento da vida dela. Esse pior momento se chama processo.
ela está passando por um processo. Muitas das vezes você vai preferir ficar no conforto dentro da fruta. Muitas das vezes você vai preferir ficar com o ambiente que você está, com os amigos que você tem. Você vai preferir continuar no meio dos lobos, porque é mais confortável. É mais confortável você estar no ambiente do lobo. É mais confortável você ficar toda hora batendo a mão na orelha para tirar uma mosca ou outra. É mais confortável você não ter que enfrentar leões, resolver problemas. É mais confortável permanecer dentro do fruto. Só que entende uma coisa, você nunca vai gerar nada na vida. Você nunca vai crescer se você não for para debaixo do solo, viver um momento de solidão, ficar sozinho, passar por frio, passar por dificuldade, passar por momentos de luta. Você não vai conseguir dar fruto se você não gerar pressão, se você não entrar para um ambiente de desconforto. Você não vai gerar fruto se você não for para debaixo da terra e começar a gerar raízes, crescimento. E aí você vai começar a frutificar, e aí você vai começar a gerar muitos e muitos frutos. A escolha hoje é sua. A escolha hoje é sua. Você precisa tomar uma decisão, cara. É isso que você quer? Você quer continuar? Então continua batendo a mão na orelha, tirando mosca. Continua convivendo no meio dos lobos. Vive essa vida. Não enfrente urso, não enfrente leão. Não lute com gigantes. Não tem problema, tá de boa. Essa é a escolha que você está fazendo. Mas agora, se você decidir passar pelo processo, entenda, ele vai ser solitário, ele vai ser sozinho, ele vai ser frio, não vai ter visibilidade, você não vai saber o que está acontecendo, você não vai saber como que é o amanhã, você não sabe de nada, mas uma coisa é certa, na hora que Deus olhar e Ele começar a mandar luz para isso, na hora que começar a brotar, você vai gerar muito fruto, você vai alimentar muitas vidas, você vai transformar muitas pessoas. É isso que você precisa entender. Pablo, quem é você hoje? Eu só sou alguém que está debaixo da terra, gerando poucas raízes no momento. Eu só sou um cara que está gerando poucas raízes. Só quando você for ver essa live, daqui 10 anos, você for assistir ela de novo, eu vou estar irreconhecível daquilo que eu sou hoje. Porque eu tomei uma decisão. Eu me levanto para ter ações e destravar meus resultados. É isso. Fechou, família? Tira o print. Print tirado. Posta lá. O que você entendeu hoje da live, posta lá o que você aprendeu. Você que ainda não faz parte do nosso grupo, aquele grupo ele é um grupo intencional. A ideia do grupo é forçar você a ter que sair de um ambiente de moscas, é forçar você a ir para a rua, fazer uma caminhada, fazer academia, ler a Bíblia, ler um livro. Nós estamos lendo agora o livro nessa semana, Mais Esperto que o Diabo. Então é para forçar você a ter resultado, forçar você a sair da procrastinação. Você que ainda não está no grupo, manda mensagem aqui, eu acho que ainda está nos stories o link, tá bom? E vamos para cima, gente. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Você que não assistiu essa live, ela não fica salva, ela só vai estar salva no canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, família, é nóis!